Deus te abençoe, que a graça, a paz, a unção de Deus esteja sobre sua vida, o Espírito Santo possa falar através de ti, que nós possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para receber a palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe. Aleluia. Boa noite, igreja, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez hoje? Se tem, levante a mão aí. Ah, tá. Pastor Carlinhos está lembrando aqui sobre o folder, né? Esse folder nós distribuímos ele para vocês. Se você ainda não tem, pode levantar sua mão que você vai ganhar um. Você tem aqui um calendário da igreja, tem um irmão lá que precisa, ó. Os diáconos podiam levar lá para ele. Tem mais alguém que deseja receber um? Aí, tem dois lá. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estava pensando aqui, vamos começar a nossa mensagem pela primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Pastor Carlos hoje trouxe uma palavra maravilhosa para a igreja, sobre a nossa relação espiritual, sobre a nossa vida de igreja. E aqui nós estamos num contexto, nesse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, num contexto de ceia, a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo está trazendo algumas instruções, está trazendo também alguns juízos para quem come a ceia do Senhor indignamente. Hoje nós não é hoje uma ceia, uma reunião de ceia do Senhor, nós a fazemos sempre no segundo domingo de cada mês, mas eu queria tirar por empréstimo um versículo aqui que tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar. No capítulo 11, no verso 29, na NVI, essa é a versão que eu tenho aqui, os irmãos lá da mesa podem colocar ela então. Diz assim, ó: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que o que já dormiram. Muito bem. Irmãos, eu tenho observado esse final de semana, sobretudo essa semana, eu e Elizabeth falamos muito sobre a vida de igreja. Porque nós já estamos aqui há quase 30 anos e já vivenciamos muitas situações, muitos episódios. E alguns deles não nos foram muito agradáveis, positivos. Pastor Carlos sabe, conhece a trajetória minha, da minha mulher e das minhas filhas, dos meus genros dentro dessa igreja. Enfrentamos episódios onde encontramos dificuldades relacionais. Mas, falando assim calmamente nessa semana, durante o café da manhã com a minha mulher, Deus usou ela para me falar muito sobre isso aí. Porque às vezes nós até pregamos muito bem sobre a unidade do corpo, sobre o amor entre os irmãos. Mas no momento em que somos chamados a amar os irmãos, nem sempre nós conseguimos
amar na medida em que o Senhor nos dá. Qual é o problema disso? O problema é que nas relações interpessoais dentro da igreja, as pessoas buscam a igreja ideal. E não raramente o que nós observamos é uma migração intensa buscando a igreja ideal. E aí, sem até perceber, algumas denominações, elas estabelecem um culto ao Senhor, de tal maneira a agregar as pessoas, os visitantes, e não raramente, sem perceber, a igreja é transformada numa relação de consumo, onde nós cooperamos com a igreja com dízimo e oferta, mas esperamos dos pastores e dos irmãos uma reciprocidade. Isso no mundo corporativo, no mundo dos negócios, é perfeitamente cabível. As pessoas investem onde elas têm retorno. De menos o Flamengo, que investiu muito e acabou perdendo para o Corinthians nessa tarde. Não sei se o pastor Carlinhos sabe disso. Investiu demais e perdeu para o Corinthians, irmãos. Presta atenção. Mas, irmãos, é um perigo muito grande isso. Se eu estou indo na igreja, e o que me motiva a ir na igreja é a boa relação que eu tenho com o Osmar, com o Jorge, enfim, com cada um de vocês. E se isso é a tônica, talvez eu ainda não tenha percebido uma expressão que o apóstolo Paulo escreve aqui. Ele diz assim, olha, aquele que não discerne o corpo, ele traz juízo para si mesmo. E a Bíblia diz que ele adoece. E a Bíblia diz mais que alguns já morreram. Às vezes essa morte aconteceu no corpo natural, mas a morte espiritual, ela muitas vezes ela começa a acontecer no banco da igreja. Se vocês se lembrarem de Lucas capítulo 15, tinha um filho que era um grande servo do Senhor, do pai dele. Mas ele não tinha entendido o meio em que ele vivia, de tal forma que quando o pai recebe o filho de volta, o filho transgressor, que resolve voltar para a casa do pai, é despertado no coração daquele filho mais velho uma inveja, um sentimento. Mal sabia ele que toda a prática religiosa dele não lhe garantira a vida. Quando o apóstolo Paulo fala que isso aqui é um corpo, sobretudo nesse domingo eu entendi isso claramente. Eu tive um episódio de febre, que tem tido provavelmente uma virose, alguma coisa assim. Mas a despeito dessa virose, dessa febre, eu continuo o mesmo cara bonito. Não é verdade, irmãos? O corpo é assim. Às vezes está bonito. Essa foi demais, né, irmãos? Aí não, né? Eu fui longe, né? Mas prestem atenção, o corpo é assim. Às vezes ele está adoecido. Muito embora
aparentemente esteja sadio. E por que que ele adoece? Porque nem sempre nós discernimos uma coisa chamada corpo. Às vezes a minha alma, ela está voltada para o meu desejo, para a minha comodidade dentro do corpo de Cristo, a igreja. E eu me encho de razões e de pretextos para me distanciar de A ou de B, porque afinal de contas A ou B não tem o mesmo nível de espiritualidade, de santidade. E aí então eu saio por aí procurando um corpo. Eu acho que isso se adequa muito a uma história muito antiga, uma coisa que fazia parte do folclore brasileiro, que é a mula sem cabeça. Faltava ali um membro. Isso tem me preocupado, irmãos, como igreja, e tem me preocupado não em relação a vocês, mas em relação a mim. Quando então eu paro na minha casa e começo a pensar, e fico olhando no espelho e buscando em Deus, será que eu tenho entendido o que é o corpo de Cristo? Quantos entendem o que estou falando? Porque, irmãos, percebam bem, quando a Bíblia manda então construir o templo do Senhor, esse templo haveria que ser construído por pedras. E essas pedras haveriam que ser tiradas lá na pedreira e lavradas na pedreira. Mas Deus não mandou construir uma pirâmide. A pirâmide é coisa do Egito. Será que você entende essa conotação que eu dei aqui? Amém? Acho que ninguém entendeu, né, irmãos? O Egito, biblicamente falando, ele tipifica um lugar de opressão, de tristeza, de escravidão, de sofrimento. Mas se você for ao Egito, você vai ver as pirâmides com as pedras lavradas com muita precisão. Mas quando eu mais entendo essa palavra, mais eu fico, inclusive, aliviado com relação à minha condição dentro da igreja. Eu gostaria que você também entendesse isso que eu estou falando para você. Porque muitas vezes nós estamos num grupo e nesse grupo as pedras são todas de uma mesma medida, mas de vez em quando você precisa pegar uma dessas pedras e quebrar ela, ou pegar uma medida um pouco diferente, para dar uma coisa chamada marração. O Osmar entende muito bem o que eu estou falando. As construções são feitas de tijolos. E esses tijolos, eles são sobrepostos, mas a cada chamada fiada de tijolo, nós temos que pegar um e quebrar. Porque se eu colocar um tijolo em cima do outro, justaposto com precisão, aquela parede cai. Eu estou trazendo isso à nossa reflexão como igreja, para que você olhe para o seu irmão e você pense o seguinte: ainda que você seja uma pedra ou um tijolo completo, lindo, maravilhoso, perfeito, para que você seja útil na construção do templo,
alguém vai ter que quebrar. Quantos entendem o que estou falando? Isso é discernir o corpo, discernir o conjunto, discernir a equipe. Se eu entendo isso, e vamos aqui apenas exemplificar, o Kert é meu pastor. Eu olho no Kert e digo, falta alguma coisa ali para ficar na medida certa esse templo. Cabe a mim suprir ele. Quantos entendem o que estou falando? Porque, queridos, o nosso conhecimento bíblico ele é muito bom, porque ele abre a nossa mente, nos traz para a igreja, nos chama, aguça nosso desejo de conhecer a palavra do Senhor. Mas no fritar dos ovos, a unidade é que vai determinar tudo. O nosso mestre, o autor da vida, Jesus de Nazaré, ele não montou uma escola. Ele montou um grupo de homens. Platão, inspirado na vida de Sócrates, abriu uma escola. Jesus não fez isso. Ele, no final, ele falou assim, olha, o desejo dele é que nós todos fôssemos um. Eu creio que eu não sou o melhor pastor para vocês. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Em algum lugar eu vou servir aí para compor com você esse corpo. Quantos entendem o que estou falando? Essa é a compreensão que nós temos que ter quando vamos à igreja. Nós não temos aqui um time de homens, uma igreja ideal, um padrão FIFA de igreja. E nem deve ser assim. Esse era um problema que os fariseus tinham com Jesus. Ele falava, olha, os sãos não precisam de médico. Quando nós compreendemos isso, nós nos unimos mais uns aos outros, e esse corpo ele vai sendo edificado. E nós vamos descobrindo ao longo dessa convivência, ainda que muitas vezes conflituosa, os mistérios da palavra de Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito. A igreja é como uma família. A igreja é uma família. Porque nós somos todos irmãos. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 15, se não me engano, Jesus fala até uma coisa muito ali, que me chamou muita atenção durante algum tempo. Eu me propus a estudar essa passagem, onde ele falava, por isso, Jesus não se envergonha de nos chamarmos de seus irmãos. O propósito é o corpo. E que esse corpo ande na luz. Não tem problema. Quantos entendem o que estou falando? A igreja não é uma prestadora de serviços. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é chamada a casa de quê? Oração. O pastor Carlinhos começou hoje a mensagem dele falando isso, ensinando isso para nós que está nas Escrituras. E a minha casa será chamada casa de oração. E essa oração que está lá não é o aumentativo de Horácio. Então a igreja não é
uma propriedade exclusiva minha. É do meu irmão, é da minha irmã. Para que a gente, sendo ajustados, igual está lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, nós podemos abrir a nossa Bíblia, no Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, para entender isso aqui. Porque tudo isso, irmãos, vai culminar lá onde foi aberto ontem o culto do Compar, no Salmo 133. A carta aos Efésios, essa igreja teve uma convivência muito próxima com Paulo, e no capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando eu tive um episódio de febre, hoje alguma parte do meu corpo teve que trabalhar para compensar aquela debilidade. Porque a outra alternativa seria descobrir qual é o motivo daquela febre e extirpar aquele membro do meu corpo. Quantos entendem o que estou falando? Extirpar não resolve. Pelo contrário, extirpar, ele vai diametralmente contra o propósito de Deus. De tal maneira que se você olha para a sua esquerda, direita, para frente, para trás, você vai ver exatamente as pessoas que Deus resolveu colocar do seu lado nessa noite. E para que você conviva com esses irmãos e essas irmãs. Para que o corpo ganhe uma coisa chamada estabilidade. Quando você entende que estou falando de estabilidade? Eu, como um grande craque de futebol do passado, eu entendo muito bem por que o Flamengo perdeu hoje. Algumas peças faltaram ali. Faltou o Júnior Baiano, por exemplo. Irmãos, o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4? Diz assim, olha... dentro da minha versão aqui, que é a NVI, acho que é isso mesmo. Isso mesmo, NVI. Começa dizendo assim, ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Tudo bem. Esse é o verso 1. Eu sempre, quando me refiro a esse texto, eu ressalto um detalhe muito importante aqui. Paulo está escrevendo essa carta na prisão. Está preso. Ele está sendo injustiçado. Mas ele mantém a dignidade. Ele nos ensina uma coisa: o meio não pode nos influenciar para mal. Nós temos o caso que está descrito no livro de Gênesis, de José. José era o amado do pai dele. E a Bíblia diz que os irmãos começaram a nutrir uma inveja dele porque ele começou a falar dos sonhos que ele havia tido. E esses irmãos então resolveram, vamos matar esse cidadão, ele está parecendo argentino no meio de nós aqui, vamos acabar com ele aqui. Resolveram matá-lo. Nesse interim, ia passando uma caravana de ismaelitas e eles falaram, não, mas esse cara, nós podemos vender ele ao invés de matá-lo. Os próprios irmãos, percebam isso, isso é dentro do seio de quê? De uma, diga comigo, família. Resolveram fazer isso. Venderam ele, pegaram a grana. E José então vai embora para o Egito. Lá no Egito,
A Bíblia diz que José era um homem bonito. Se você está vindo aqui pela primeira vez, não fica assustado com essas brincadeiras que eu às vezes falo sobre ser bonito ou não. Essa é uma maneira de descontrair um pouquinho. Eu sei muito bem que eu não sou tão bonito assim. Mas sou bonito, não é verdade, irmãos? Mas não é tanto assim. Mas a Bíblia diz que José era um homem bonito. E ele era um grande administrador de um auxiliar do rei, um ministro do rei. E a mulher desse administrador olhou para ele e pensou, gente, mas esse menino dá um caldo bom. E se lançou para cima dele, ele fugiu daquela tentação. E quando ele fugiu, ela armou maldosamente, malignamente, uma cena de tentativa de estupro para que ele fosse preso. Então percebam, esse homem foi injustiçado pelos irmãos, ele foi injustiçado por uma mulher. E a Bíblia diz que ele foi lançado no cárcere. E o cárcere, irmãos, é um lugar onde a mente do homem, ela fica completamente perturbada. E ali o homem vive dentro do cárcere praticamente à base do instinto, não há muito raciocínio, porque é muito hostil aquele ambiente. Mas a Bíblia nos mostra que aquele meio em que ele vivia não influenciou de tal maneira que o carcereiro deixava as chaves do cárcere nas mãos daquele homem. O apóstolo Paulo, dentro do cárcere, falando em dignidade. Por quê? Se você ler na versão, talvez, revista e atualizada ou revista e corrigida, vai dizer assim, ó, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Talvez alguma pessoa chamou você para vir a esse culto, te convidou. E que bom que essa pessoa foi usada por Deus para convidar você. Mas, na verdade, esse convite vem do Senhor, é um chamado para mim e para você. O apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. Ele fala, rogo-vos. Ele está fazendo um pedido, está falando, gente, pelo amor de Deus. E quando alguém nos pede pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que imaginar a ansiedade que está por trás da pessoa que nos pede. Ele diz assim, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente o quê? Humildes e dóceis. E a humildade, nós temos que entender a humildade bíblica como uma compreensão da nossa origem. Humildade, ela é da mesma raiz de humus. E humus é da mesma... Humus é o quê? Terra. Nós temos que entender isso. Com toda a humildade, o que mais? Mansidão. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, irmãos. Tem horas que o Adão que está aqui dentro fala alto. Sabe? Eu não sei se é a mesma coisa com você, mas tem um Adãozinho aqui dentro desse pastor aqui. Espero que dentro de você não, mas a Bíblia diz que sim. Amém? Então ele diz com toda mansidão e humildade. E o que mais, irmãos?
Sejam completamente humildes e dóceis e sejam o quê? Pacientes, suportando uns aos outros com amor. Dando suporte. Dando suporte. Não é aguentando um ao outro em amor, mas suportando-vos em amor, dando suporte. Amém? E ele continua dizendo, façam todo esforço para conservar o que? A unidade do Espírito, pelo vínculo de quê? Da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E aí ele diz assim no verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Ele está se referindo à encarnação do Verbo, e depois quando o Verbo então é assunto aos céus. E é interessante porque ele diz para nós no verso 9, que o Cristo, ele havia descido às profundezas da terra. A Bíblia diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que Jesus ele não usurpou, não o considerou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se aferrou a isso. Ele não se aferrou à natureza divina dele. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumindo forma de quê? De servo. E foi achado em figura o quê? Humana. Às vezes a nossa dificuldade na nossa célula, na igreja, no nosso grupo que nós pertencemos, é porque nós queremos ter a primazia. E quando alguém ameaça a nossa primazia, nós então revelamos o Adão que está dentro de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus assumiu forma de quê? De servo. Então, se o Júnior, ou o Fabiano, ou qualquer um, precisa de um suporte, e o meu endurecimento pode fazer com que ele seja extirpado, é bom que eu busque em Deus uma maneira de suportá-lo, na perspectiva de dar a ele o quê? Suporte. Isso é interessante demais. Porque aí nós nos despimos das nossas condecorações em favor de uma coisa chamada corpo. Amém? Ele continua dizendo: e olha só que coisa interessante, irmãos. Verso 10: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. A fim de quê? De encher todas as coisas. Quando nós entendemos isso, olha agora, irmãos, o verso 11.
quando nós entendemos até o verso 10, nós vamos nos encaixar em alguma dessas naturezas aí que está no verso 11. Ele diz, e ele mesmo deu uns para, olha só, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos, nesse período, nesse interim, nesse momento, enquanto isso está acontecendo, enquanto esse processo está acontecendo, nada ainda está sendo revelado, ou muito pouca coisa, mas ele diz assim, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos ao quê? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Eu acabei de falar para os irmãos aqui sobre migração. Se eu vejo alguma dificuldade nesse ministério, cabe a mim buscar em Deus uma maneira de ajudar a suprir essa dificuldade. Se você me entende, diga amém. E ele diz, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, diga comigo, ondas. Irmãos, cuidado com essa história de ondas, não fica perdendo tempo com isso não. E ele diz, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de quê? Doutrina. E percebam bem uma coisa, ele está dizendo, olha, não fica batendo cabeça com essa história de doutrina, porque na verdade a moral do corpo é a unidade. Jesus colocou em xeque a unidade dos discípulos. Falou, olha, se vocês não forem um, eles nunca vão entender que eu sou o Messias. Amém? E aí, diz assim, ele diz no verso 15, antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o que? A cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha só, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E amor não é gostar. Os irmãos lembram de eu falar isso aqui? Amor não é necessariamente gostar. Nem sempre o pai gosta do procedimento do filho, mas o pai com certeza ama o filho. A tal ponto que, a despeito daquilo que ele desaprova no filho ou na filha, ele continua amando, suprindo, cuidando. Gostar seria o completo. Nós gostamos e também nós amamos. Isso é bacana, é a plenitude do amor. E ele diz assim, ele diz no verso 15, antes, segundo a verdade em amor, o que ele fala para nós? Cresçamos. Cresçamos. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce
e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é o resultado disso, irmãos? Quando a gente entende isso? O fim de tudo isso está no começo do texto usado na abertura do culto de aniversário da cidade do Compar, acontecido aqui ontem, que é o Salmo 133. Porque aquele salmo, ele esconde algumas chaves para a nossa vida. E nós podemos até terminar lendo esse salmo, Salmo 133. O irmão pode até projetar ele aí para nós, para a igreja me acompanhar. E nós vamos entender isso aqui. Porque senão, irmãos, a gente fica de porta em porta, de galho em galho e a nossa vida espiritual, ela não ganha uma constante. Diz assim o Salmo 133: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E essa união, irmãos, pressupõe diferenças. Amém? Por exemplo, se você olhar no nosso corpo ministerial, cada pastor tem uma característica individual. Cada membro dessa igreja tem uma característica individual que é respeitada por todos. E ele diz: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Percebam o verso, mais especificamente aqui o verso 2, desse Salmo 133. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba. A barba de quem? De Arão. Arão era sacerdote. A função do sacerdote era se justapor entre o homem e Deus. Quando eu entendo isso como igreja, então a oração que eu levo em favor do meu irmão é a mesma, tem o mesmo peso espiritual do sacerdote Arão. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos, quando abraçaram o ministério, não pediu para Jesus que o ajudasse a comprar uma Calói 10, alguma coisa nesse sentido. Eles pediram uma coisa: ensina-nos a orar. Porque o desejo daqueles homens era se colocar como intercessores entre aquele que precisava e o Senhor. De tal maneira que quando nós sairmos daqui, se nós entendermos esse corpo ao qual nós pertencemos, entendermos que essa reunião, esse meio, essa explicação aqui, essa palavra liberada, ela derrama sobre mim e sobre você o óleo da unção sacerdotal. Aí, irmãos, nós estamos ligados, conectados com o Senhor. Isso é muito importante. Então, perceba, às vezes eu estou vivendo um tempo de desentendimento, de angústia, de separação,
e quem sabe esteja odiando o meu irmão. Pode acontecer desse óleo não estar sobre a minha vida. E a despeito de todo o tempo de oração, ela não passa acima das nuvens. Porque essa união, a Bíblia diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. E aí, ele diz no final do capítulo 133, ele diz assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E aí agora ele usa uma expressão ali. Ele usa uma referência física. Ele usa uma referência territorial. Então percebam. Como é que está a minha casa? Como é que está o meu escritório? O meu local de trabalho, o meu emprego? Porque hoje eu saio daqui com uma promessa. Qual que é? A promessa é que quando eu ando em união, quando eu me ajunto com os irmãos, eu estou discernindo o corpo de Cristo, eu recebo uma unção sacerdotal. E aí então eu chego nos lugares. E agora então a minha oração não é a oração de um mero repetidor. Porque para isso nós poderíamos ter um papagaio que come bem menos e dá bem menos trabalho, não é verdade, irmãos? A questão não é o excesso de palavras, a questão é a autoridade. Pastor Elias ontem, quantos vieram aqui ontem? Deixa eu ver. A palavra foi maravilhosa, né? Ele falou, olha, toda a autoridade me foi dada. Jesus falando para os discípulos. E às vezes eu estou fraco nas minhas orações, porque estou tendo dificuldade de discernir o corpo. Às vezes eu estou com uma infecção em algum lugar e aquilo está me atrapalhando, ao invés de eu buscar ajudar a cortar aquela infecção. E ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e o que mais? E a vida para sempre. De tal maneira que Tiago fala, olha, se há alguém enfermo, ungir essa pessoa e orai por eles. A nossa vida espiritual, ela nasce aqui nessa comunhão. Ela nasce aqui, nesse esbarrar uma pedra na outra. É nisso aqui. Eu tenho assistido, comentei com o pastor Carlos, alguns episódios de uma igreja que faz os cultos via internet. Se você não tem como se deslocar à igreja, amém. Isso é, que você não perca as ministrações, os ensinos e tal. Mas essa aproximação nossa, ela é muito importante para que essas pedras sejam ajustadas. Porque assim, nós conseguimos caminhar em unidade como igreja e recebermos a unção sacerdotal. Se nós entendermos isso nessa noite, nós teremos muita eficácia nas nossas orações. Muita eficácia. Esses dias o Dudu, o Felipe e o André enfrentaram um tempo muito difícil na casa deles, com o pai deles num estágio muito avançado de enfermidade. E, enfim, não quero usar esse episódio aqui
para comover ninguém. Mas o quadro era um quadro extremamente grave. E aos olhos naturais, aquilo era irreversível. E aí, quando foi durante a semana, alguém me mandou um WhatsApp e Deus tinha manifestado ali ainda mais um tempo na vida do Jaime. Ele estava se alimentando de alimentação sólida. E eu fiquei olhando e pensando, qual é o segredo disso? Sabe, irmãos, o segredo às vezes está em eu e você recebermos uma unção sacerdotal. E essa unção sacerdotal, ela vai acontecer quando os irmãos estão em união. E para viver em união, nós precisamos compreender as limitações dos nossos irmãos. Para que nós possamos dar a eles o quê? Suporte. Quantos entendem isso? Hoje Deus pode derramar na minha e na sua vida uma unção sacerdotal, porque é isso que está prometido no Salmo 133. E nós podemos receber poder que vem do alto. Olha que coisa! Jesus diz, olha, recebereis o quê? Poder. Mas esse poder, ele viria quando os discípulos estivessem todos o quê? Em união. Perceberam isso? Ninguém recebeu isoladamente poder. Nós estamos aqui nessa noite, reunidos como igreja. Talvez você veio a esse lugar e você tenha enfrentado dificuldades na sua casa, no seu local de trabalho, não sei onde, ou talvez na sua saúde. Deus quer derramar sobre você esse óleo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. O propósito não é a eternização dos nossos defeitos por conta de uma complacência do irmão, mas o propósito é edificar a casa do Senhor. E se para isso eu tiver que ceder, eu farei. Eu não posso tirar o cavalete desse andaime, porque senão cai. Talvez você está vindo aqui hoje pela primeira vez e você ouviu essa palavra. Essa palavra é para você que está vindo pela primeira vez, é para mim que estou aqui há quase 30 anos. Para todos nós. Porque desse culto, Deus pode manifestar grandes milagres na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, em nome de Jesus. Nós podemos cantar uma canção para caminharmos para o final desta ministração, mas eu quero que você entenda isso. Você foi colocado nessa noite num corpo. Eu fui colocado num corpo. A primeira compreensão que tem que passar pela minha mente é que eu não sou um membro que viverá isolado, mas que na minha união com os irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Talvez você não tenha vivido, tem estado angustiado, quem sabe, acordando de madrugada, apavorado, síndrome de pânico, medo do futuro. Deus está aqui com essa palavra trazendo para você, para que você seja agraciado com a bênção e a vida para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção juntos.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Olha para o seu irmão, diga isso para ele. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. uma família, Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Presta atenção no que eu vou falar para você. Essa música, ela fala que nós recebemos um novo coração do Pai. A Bíblia diz, e agora eu não me lembro precisamente, se é no capítulo 36 ou 37 do livro de Ezequiel, que Deus tiraria de nós um coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Presta atenção no que eu vou dizer para você. As amarguras, as angústias, os choques, muitas vezes vão endurecendo o nosso coração. E esse endurecimento do coração nos impede de ter uma boa relação. Mas a promessa dessa música, e nós vamos cantá-la novamente, é receber nessa noite um novo coração. Talvez seu coração esteja angustiado, fechado. Talvez você esteja carregando algum ressentimento contra algum irmão, alguma irmã. Vamos cantar novamente, declarando isso, que nós recebemos um novo coração do Pai, em nome de Jesus. recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado? como fruto